Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre casais literários que estão causando verdadeiras guerras na booksfera e sobre outros tipos de entretenimento que foram afetados também por guerras da internet. Agora roda a vinheta. Para tema, leitor. Vamos com calma. Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim, ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa você espalhar um pouco de ódio nessa sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Então, esse tema aqui foi sugerido pela Amy, e para introduzir isso para vocês, o que eu posso dizer é que existem tramas que hoje em dia são famosas por causa dos casais que as carregam, e elas não têm nada além disso para oferecer. Existem tramas cujos seus conflitos e cenários e ensinamentos são tão grandes e valiosos quanto o casal criado em primeiro ou segundo plano. E também existem outros casos onde vão ser os que eu vou me concentrar aqui hoje, onde casais são forçados dentro de tramas através de fãs que encorajam roteiristas a apostar nessa direção e acabam ocasionando finais diferentes para essas trajetórias que foram criadas desde o início. Mas o que está causando a verdadeira guerra no Book Twitter é o primeiro grupo. E é por causa dessas brigas que nós estamos aqui hoje. E agora eu vou passar a palavra para a dona do tema se justificar. Hello, pessoal, tudo bom? Então, a minha justificativa para esse tema, novamente, assim, e não é um pretexto, é só, assim, na verdade é um pretexto para eu reclamar das coisas, como sempre. E eu ainda dei a oportunidade, novamente, neste podcast, para coringar com headcanons. E isso é maravilhoso, porque coringando com headcanons é uma coisa maravilhosa. E, assim, o que acontece? O motivo disso foi que minha conta atual no Twitter, ela está transitando entre a Booksfera, né? Porque sempre foi conta de Bookstan, até hoje. O fandom de Avatar, de novo, eu estou falando de Avatar neste podcast, mas tudo bem. E o fandom de Stranger Things. O que junta esses três fandoms é a famosa briga de chip, a famosa rinha de chip. E assim, eu não aguento mais. Honestamente para vocês, essa é a voz de uma mulher cansada de abrir a tele e ver três brigas de chips diferentes ao mesmo tempo. É briga de... O fandom de Acotar é briga... Hoje em dia o fandom de Grisha já tá mais contido, né? Mas assim, é o fandom de Acotar, é o fandom de Stranger Things, é o fandom de Atlas. Eu não aguento mais, sabe? Eu sou uma mulher cansada. Então esse é o motivo. Cadê o emprego dessas pessoas, Paulo Guedes? Entendeu? Cadê o emprego? A pessoa, sabe, tipo assim, a gente chegou num nível de que, assim, uma pessoa faz uma thread imensa só pra falar de um casal que ela odeia. E eu me sinto uma hater, uma hater ruim, que eu não consigo odiar uma coisa a ponto de de perder meu tempo, meu precioso tempo, que eu podia estar trabalhando no meu TCC ou mandando currículo para fazer uma thread para falar mal de um chip, de um Assim, eu não desenho. julgo, é o tipo de coisa que a Rayane de 15 anos faria. Ai, mas eu não consigo. Você prestou atenção quando eu disse a Rayane de 15 anos? Exato. Rayane de 15 anos. A Rayane de 25 anos não faz isso. Assim, eu faço... Às vezes, eu faço, sabe, tem aquela... Eu esqueci qual é a palavra, mas tipo, que você põe uma imagem, uma curtida e um casal que eu odeio. Ok, entendeu? Eu faço isso, sabe? É uma coisa assim, tô sem nada pra fazer, vou fazer isso. Agora você vai fazer uma thread. Uma thread de mais de 5 negócios só pra falar mal de um casal que nem que não é. Entendeu? Aí, esse é o motivo do... Eu não sei se eu tinha que falar mais alguma coisa, porque eu me perdi no personagem agora. Ok, né? E vamos... Bora lá para os exemplos. E aqui nós vamos dividir isso entre casais canon, situações que são canon, e headcanons, que são criadas pelos fãs através de fanfics. Sim, todo mundo vai passar raiva comigo hoje. Quando eu digo todo mundo, são vocês, ouvintes. Porque eu não vou sofrer com isso sozinha, não.
Não aceito. Não aceito sofrer com isso sozinha. Vamos começar falando de Lost. Quem não lembra de Lost, quem não é millennial, quem é geração Z, vocês não sabem o que é Lost. Lost foi uma série criada lá. Eu era criança. Lost teve 6 temporadas e começou em 2004 lá nos Estados Unidos. Caraca. Mas ela foi transmitida para cá, para o Brasil, a partir de 2008. E foi até quando? 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. 6 anos. Ah, tá. Certinho. Certinho. Okay. Aqui no Brasil, ela começou a ser transmitida pelo AXN, que é aquele mesmo canal que transmite Criminal Minds, transmite CSI, transmite séries criminais em geral. E eu conheci Lost quando eu era criança. E eu me apaixonei por essa trama de ficção científica, onde um avião cai numa ilha, deixa um grupo de passageiros perdidos nessa ilha deserta, que era deserta antes deles chegarem ali. E eles têm que se virar para viver naquela ilha, porque ninguém vai buscar eles, porque toda vez que o avião tenta chegar, esse avião sofre um desastre. E pessoas morrem no meio do caminho. Eu não vou me enredar pelo enredo da série, se a ilha é amaldiçoada ou não. Se vocês se interessarem em saber se é o que tem na ilha de errado, vocês vão lá para procurar no Google qual foi o desfecho, porque eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quis falar de Lost agora? Porque Lost foi uma série que nasceu na época que o Reddit estava sendo criado. E na época que o Reddit estava sendo muito popular nos Estados Unidos. E as pessoas que assistiam Lost e outras séries da época usavam muito o Reddit e o Twitter para poder discutir e espalhar teorias sobre essa série. Assim como muitas outras que surgiram na época também. No meio dessa brincadeira de fazer teorias sobre Lost, sobre o que tinha de errado com a ilha, sobre o que tinha causado cada um dos desastres que aconteceu com os membros dentro da ilha, como que cada um deles ia morrer, ou se ia sobreviver, ou se ia ser resgatado. O roteirista da época de Lost, um dos caras que era responsável pela criação da série, ele lia os comentários que os fãs faziam no Reddit. E isso foi influenciando ele. Eu não estou mentindo, eu não estou zoando, isso é história. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar a história desse malandro. Inclusive, Lost, se eu não me engano, Lost foi uma das primeiras séries que começou essa cultura toda de teorizar sobre... Sim, sobre senhora. Coisa, né? Sim. E ele se influenciou muito diante dessas teorias e desses acontecimentos que os fãs criavam da cabeça deles e falou assim, mano, por que eu não adiciono isso no roteiro original da série também? Eis que E pós isso, depois de alguns anos, a autora de Pretty Liars fez a mesma coisa. Por isso que um lixo. É por isso que eu comecei com Lost, porque eu ia chegar em Pretty Liars, mas já que a Yasmin citou, vamos ficou um lixo! Vamos avançar mais um pouco. Você passa alguns anos, você entra em Pretty Liars, acontece a mesma coisa. Passe mais alguns anos, ainda quando o Pretty Liars ainda estava no ar, você tem Supernatural, onde o evento se repetiu. Ou seja, assim, às vezes uma lição que a gente tem nisso tudo, só no paralelo, às vezes é bom você escutar os fãs, igual aconteceu com aquele rolê do Sonic. Vocês lembram do filme do Sonic? Então, Sim. Trocaram o modelo. E às vezes não. Na maioria das vezes não. Principalmente quando é questão de roteiro, tá? Tá bom, a autora de Pretty Liars. Tá bom, então, tá bom. Aí eu volto lá para a situação de Lost para dizer para vocês que não assistiram a série, em um resumo muito rápido, que Lost terminou de um jeito que decepcionou muita gente. Todo mundo fala que o final de Lost é um dos piores finais que se pode imaginar na visão do entretenimento já existente. Todo mundo odeia o final de Lost. Todo mundo queria que fosse diferente. E Lost só teve o final que teve por conta das mudanças que o roteirista fez no meio do caminho. Não fosse pelas mudanças que ele fez no meio do caminho, não teria tido aquele final. Todo mundo entende isso, né?
É porque é muito mais fácil você só falar, tá todo mundo morto, tá? Não faz diferença não. Tudo que aconteceu não faz diferença nenhuma. Inclusive é o final mais preguiçoso que você pode ter na sua Exato, e foi existência. quase isso que o roteirista fez, mas eu não vou me alongar nisso daqui. Tudo bem que a Agora eu série vou tem mais voltar de 5 para o anos, mas foco tudo bem. principal dessa minha fala, que era Supernatural, que eu fiz essa sequência para vocês entenderem para aonde eu quero chegar. Aconteceu a mesma coisa, só que um grau diferente. Supernatural surgiu com aquela série sobre coisas, como o nome já diz, casos sobrenaturais, que são desvendados por dois irmãos que pegam a estrada e atravessam os Estados Unidos num carro velho, ouvindo rock clássico e caçando monstros, demônios, fantasmas e whatever. O que aconteceu com Supernatural a partir da 4ª temporada? O Jim morreu. E o roteirista falou assim: meu irmão, fodeu. Eu acabei de matar o meu protagonista. O que eu faço da minha vida agora? Não tem mais pra onde correr. Eu matei o cara. O que eu vou fazer da minha vida agora? Resposta óbvia. Você tinha 2 protagonistas. Segue com o outro. É que assim, vamos Mas ser todo honestos. mundo ama o anterior que eu matei. Tá todo mundo desesperado de saudade dele. Só é lançado um episódio por semana e eu acabei de entrar de hiatos. Meus fãs estão comendo na internet. Eu não posso ficar falido desse jeito. Eu tenho que trazer ele de volta. Beleza, arruma uma desculpa aí para trazer ele de volta então. E a desculpa que esse roteirista abençoado inventou foi a seguinte: o Jim não pode morrer, pois ele é um descendente direto de um anjo. E por ele ser o descendente direto de um anjo, ele tem que ficar vivo para os planos de Deus se cumprirem, certo? Então eu vou mandar um anjo tirar ele do inferno na base do guindaste. Você enfia o braço lá dentro e... Ok, né? E esse anjo foi o Castiel. E aí que começou o inferno. Literalmente aí que começou o inferno. Porque o Jim ressuscitou, saiu do inferno, encontrou o irmão, encontrou o Bob, encontrou todo mundo que ele tinha deixado para trás, e ele saiu ferido. Ele não saiu bom, não. Ele saiu com o braço todo ferrado. E aquele braço que estava todo ferrado era justo o braço que o Castiel tinha tocado. E avançando um pouco para frente, o que acontece no meio da série é o Jim passar 2 temporadas inteiras tentando corromper o Castiel. O Castiel é um anjo. Ele é um ser assexuado. Assim como uma passiva tóxica faria. Não, ele é realmente um ser assexuado. Não, eu tô falando que o Jim é a passiva tóxica, no caso. Tá tentando corromper o coitado do anjo. Não, e quando eu digo ser assexuado, eu não estou dizendo ser no sentido de ser humano assexual. É que são coisas diferentes. Quando eu digo ser assexuado, ele é um ser que não sabe, não entende e não pratica sexo. Porque anjos não se reproduzem entre si, filho. Anjos são criados através da vontade de Deus. Todo mundo sabe disso. A concepção cristã é criada dentro disso. A série se baseia numa concepção cristã. Então, como é que tu quebra isso e força um ser divino a transar? E depois força o receptáculo desse ser a ter consciência. Sendo que o Jim Noah, que é o receptáculo do Castiel, já está morto. Enfim. Beleza, o Jim consegue forçar o Castiel a se corromper, consegue forçar ele a se tornar um mortal. O Castiel perde a graça dele, que é o direito dele de entrar no céu. Ele perde os poderes dele por causa do Jim. Ele perde a confiança que Deus tinha nele, que é um negócio precioso demais para os anjos, que a partir do momento que ele perde isso, ele perde também a autoridade que ele tinha sobre os outros anjos que ele comandava. E ele começou a andar como mortal entre todos os outros. Ele não valia nada próximo de nada. Aí você avança um pouco mais pra frente, nada falta para esse anjo acontecer. Agora tem que morrer, né, filho da mãe? Ele não serve mais pra porra nenhuma, ele não tem poder nenhum, ele não tem influência alguma. O céu inteiro tá atrás dele querendo matá-lo. O que falta para esse cara morrer? Só que o roteirista tava lá lendo os comentários dos fãs e pensando, mano,
Eles acharam que eles dois eram um casal. Tá o tempo Ele inteiro olhando. infernizando a vida do Castiel, transformando ele num ser corrompido e humano, ao ponto de conseguir fazer o mortal, quase levou a alma do Castiel para o inferno. E esse povo deduziu do cu deles que esses dois eram um casal. Que interessante. Eu vou jogar uns easter eggs aqui. E se você começar a ganhar dinheiro com isso, eu continuo. E foi exatamente isso que aconteceu. O roteirista deu a louca, meteu easter egg atrás de easter egg. Só que no mesmo ponto que ele ganhava dinheiro, ele ganhava hate. Porque o dinheiro que ele ganhava alimentando as fãs desse headcanon, ele perdia em audiência. Porque os fãs antigos da série que estavam com ele desde o primeiro dia começaram a sair fora. Eu incluo. Ele olhando as 107.253 fanfics do AO3 desses dois e falando: caraca, eu vou ganhar, é muito dinheiro. E ele Caraca! realmente ganhou. Porque, assim, só isso explica o que ele fez. Porque eu vou avançar com o enredo desse podcast agora e vou dizer para vocês que na 15ª temporada, como ele não tinha mais o que inventar, depois de ele passar dos 15 anos dizendo que o Jim era hétero, o hétero no nível de não tomar banho porque eu sou macho, esse era o Jim durante 15 anos, e vou botar durante 13 anos, porque da temporada 13 em diante foi onde o trem descarrilhou do trilho de vez. Já estava ruim antes, dali piorou de um jeito que eu nem imaginava. Na 15ª temporada, o Castiel morre de vez, morre para sempre, nos braços do Jim. E o Jim diz: eu não queria perdê-lo. Ele era o homem da minha vida. Eu o amava. Aos prantos, nos braços do irmão mais novo dele. Olha, pode ter um duplo sentido. Pode ter um duplo sentido, caralho. Esse homem... Não, velho, vamos voltar. Quem assistiu a série sabe que isso é incoerente. Não é possível. Eu sei que os fãs de Destiel são cegos de amor por esse casal. Eles não conseguem ver incoerência presente nisso, mas eu vou ter que apontar, gente. Olha, você vai ser muito Jim criticado namorou na internet. durante 5 anos a mesma mulher chamada Lisa. Ele teve um filho com ela. Ele queria casar com ela. Ele tinha planos com ela. Planos dos quais ele desistiu porque ele tinha caçada para resolver. Antes da Lisa, ele comia a mulher como que dava bom dia. Depois da Lisa, ele voltou nesse ritmo. Ele comeu a série inteira. Ele comeu o elenco feminino inteiro de Supernatural. Sozinho. As únicas que ele não comeu, o Sam comeu porque era tudo demônio. Então vocês vão me dizer que esse homem, essa pessoa, se descobriu bissexual com 40 anos nas costas, Ai, amiga, porque ele se acontece. apaixonou por um anjo, entre aspas, Acontece. sendo que ele nunca deu sinais de amá-lo antes, e ele me espera até o cara morrer para abrir a boca para falar isso. O máximo que acontecia era umas cenas de choro, cena de briga, cena de abraço, mas nunca aconteceu. Isso aqui nunca aconteceu. Nunca! E você me fala isso assim, você espera ele morrer de vez, depois que ele vira o Leviatã, o corpo dele explode em cima da tua cara, e você vai, arrisca a tua vida, arrisca a vida do teu irmão, vende tua alma de novo para ressuscitar aquele filho da mãe que não tinha nada que voltar, para anos depois ele morrer na sua frente e você abrir a boca e falar isso. Você suportou perder o teu irmão 3 vezes. Você assistiu o Sam pro fundo do poço. Você quase matou o Sam na porrada. E você valoriza mais a morte do Castiel do que a do Sam,
que teu marido suado o tempo inteiro, que lutou por você o tempo todo. É que assim, sendo honesta, a gente já entra naquele negócio que é assim, a pessoa já morreu 3 vezes, na terceira você já tá assim, ai, de novo? Não, mas assim não faz sentido, cara. É o seu irmão de É sangue. tipo... Não, não, mas é que você não viu a série, você não entende, não Não, eu entende a não vi, eu não vi. dimensão que isso tem. Não, E é sim, sim, sim. Eu tô extremamente falando literalmente uma pessoa que, tipo, incoerente. só assistiu o episódio que era meio mágico de Oz, ou alguma coisa parecida com isso. Sim, mas Eu eu lembro não desse, mas acompanhava. tipo, a história é a seguinte, para eu encerrar minha fala. Não faz o menor sentido. O que aconteceu em Supernatural foi Keir Bairen, Ah, com mas certeza. puro e simples Keir Bairen. Com certeza. E esse processo se repetiu em Sherlock Holmes da NBC, com o Joey Watson, se repetiu em Merlin, se repetiu em muitas outras séries. E vocês, agora, a geração Z, né, que tem os seus personagens queers assumidos dentro de séries como personagens protagonistas ou não, estão muito felizes, sim, mas, gente, vocês vão precisar aprender a separar uma coisa da outra, porque, em resumo, não é certo um roteirista mudar a narração da série dele inteira por conta de uma comoção de fãs. E eu desisti de Supernatural por causa dessa forçação de barra. E por causa de muitas outras coisas também, mas essa forçação de barra foi o que começou a me fazer desistir. Uma 10. Foi uma das coisas. Outra coisa na qual eu desisti porque os fãs me encorajaram a desistir. Ler O Príncipe Cruel. Eu tinha super interesse em ler essa história. Eu tinha super interesse nessa história por conta da sinopse dela em si. A premissa dela me encantava. Eu tinha super interesse. Convenhamos que isso também é muito por causa do seu preconceito com o rabinho de cardan. Só que aí eu descobri que o protagonista tinha um rabo. Por causa de uma fanart. Aí eu falei assim, como é que é? Não tô entendendo. Como assim, meu irmão? Como assim tem um rabo? Ele é uma espécie de fusão de um ser humano com algum animal. O que está acontecendo aqui? E eu tentava entender e a resposta plausível não chegava. Até que apareceu. Até que eu conheci o fandom do casal e pensei, elas são insuportáveis. Eu não quero fazer parte desse povo. Eu não quero me misturar com esse tipo de gente. Vá merda, eu não vou ler isso. Coisa número 2 que desisti. Aí eu chego no outro terreno de série de novo. Law and Order SVU. Unidade de Vítimas Especiais. Aí vocês vão falar assim, ué, mas o que Law and Order tem a ver com isso? Calma lá. Todo mundo que viu Law and Order sabe que durante 20 anos... Bota aí 15 anos. Durante 15 anos, a série foi comandada por uma dupla. A Mariska Hargitay, que é a Olivia Benson. Todo mundo sabe quem é ela. E o Stabler. Elliot Stabler. Eles dois comandavam a série juntos. Policial bom, policial mau. Nesse ritmo. Eles eram super amigos. O Stabler era casado com 5 filhos. E a Olivia era uma mulher solteira. Mas tinha o fandom de Law and Order que existia na história de que um dia o Stabler ia deixar a mulher dele por divórcio e ia pegar a Olivia. Só que enquanto isso não acontecia, os 15 anos se passaram. A Olivia teve outros parceiros e o Stabler continuou casado. O Stabler saiu da série. E não aconteceu nada. Aí, na temporada de número 22, o Stabler volta pra série porque a esposa dele morreu em um acidente trágico. E o diretor de Law and Order resolve que essa é uma boa hora para ele fazer uma cena para pagar
o débito para esses fãs que ficaram 20 anos esperando que esses dois virassem um casal. E é uma cena que não tem nada. É o Stabler do Adão Olivia, os dois estão assistindo um casal de amigos deles se unirem em matrimônio. E a Olivia olha pra cara dele, o Stabler olha pra cara dela e dá um sorrisinho e fala assim: é tão lindo quando o amor se reencontra, não é? Aí ela vira e diz: é lindo. Ai, que dor. Ai, que dor. 20 anos! 20 Nossa, anos! Nossa, eu nem acompanho essa série desse jeito, mas nossa, eu senti dor aqui. Dor física. Cara, não dá, não tem condições desse casal acontecer. Não depois de tudo que o Elliot fez pra Olivia, tá? Porque eu aqui nem citei a quantidade de merda que esse cara fez com a cabeça dela. Não depois de tudo que a Olivia sofreu. Vocês colocar esse peso em cima dela, ela querer se relacionar com o Stabler agora, 20 anos depois. Depois de 20 anos aguentando as merdas que ele fez pra cima dela. Gente, o Stabler fez a Olivia perder a amizade do Rafael Barba. Uma das amizades mais valiosas que ela já teve. Ela perdeu por causa desse crápula. E agora, você me mete essa, diretor? Essa? Sério? E os fãs antigos de Law and Order foram a loucura. E eu fiquei com essa cara de tipo... Esse cara literalmente não tem mais o que inventar, porque a série dele tá há 24 anos no ar e ele não se aguenta mais. Ninguém mais aguenta essa série e vocês estão querendo meter enredo com isso. Aposenta a Marisca, gente. O que custa pra vocês? Nem ela mais aguenta ser Olivia Benson. Enfim, era isso. Eu encerro a minha fala aqui. Eu desisti de ver Law and Order, tá? E voltei 5 anos depois. Agora eu me obrigo a terminar essa série porque eu quero ver alguém que presta morrer nessa merda. Que horror. É isso. Ai, que horror. Série de advogados vai lá. Ai, gente, eu quero que a pessoa morra. É tipo assistindo Quero Grey's que morra Anatomy. mesmo, porque só assim pra justificar 24 anos. Morra! Alguém tem que Sim. morrer. Alguém Eu tem vou- que morrer. Que horror. Entendeu? Não faz sentido. É isso. Eu genuinamente, assim, a série que menos me vinha na cabeça com questão de relacionamento seria Law and Order. A segunda que não iria vir na minha cabeça seria também CSI. Que, tipo... E o mais engraçado é que, tipo assim, não é o foco da série. Aí, mas tem... Exatamente. É muito bom, é muito bom. É tipo, sei lá, esse tipo de problema de relacionamento em, sei lá, Dr. House. Porra, não... Mas tem esses fandoms aí que estão brigando até hoje, fazendo fanfic até hoje, dando dinheiro com os direitos autorais para esses pros diretores e roteiristas até hoje. E a humanidade e sua estupidez nunca param de me surpreender. Essa é a verdade. Ai, completamente contra a headcanon. A gente já entrou num consenso nisso. A mulher odeia Quando o headcanon. headcanon é justo, ok, mas isso... Ai, você odeia todos os headcanon. Não, assim, eu não odeio tanto Sherlock e Watson. Eu entendo. Eu acho justo, em certa medida. Mas o restante dos que eu vi, pelo menos, é uma catástrofe atrás de outra. Tá bom. Eu vou pegar a fala aqui e eu já vou começar com a da Booksfera logo pra tirar da frente, né? Porque eu não quero ficar falando muito de Acotar aqui, porque até eu já tô cansada de falar de Acotar. Assim, a principal briga que tá tendo agora no Falando de Acotar, eu não vou falar que essas brigas, quer dizer, me afastaram do livro, porque o que me afastou do livro foi o próprio livro. Mas, assim, é chato pra cacete. Porque, assim, nós temos um quadrilátero. Temos um quadrado amoroso que temos o personagem Lucien, o personagem Azrael e a personagem Elaine e Gwen. Eu não sei se o pronúncio do nome dela está certo. Se não tiver, também foda-se.
Mas assim, nós temos a Elaine, que ela é parceira. Parceira, eu vou resumir aqui para quem não entende muito o conceito. Tipo, o conceito todo de, eles são destinados a ser um casal, e aí tem esse vínculo de parceria que eles meio que, tá ligado? Todo o conceito de alma gêmea que tem, e os caramba quatro, que eles têm que ficar junto, porque quando filhos de casais que têm esse vínculo até nascem mais fortes, e papapá, yara, yara, a Sarah J. Maas dando um jeito fácil de juntar casal. E eles têm esse vínculo, mas eles se detestam, porque o Lucien, ele é um personagem que, assim, eu gosto desse personagem, tá? Ele tava junto com o Tamlin, e o Tamlin virou vilão, então o Lucien meio que de tabela tava junto também, porque ele vivia na corte do Tamlin, e ele é o melhor amigo do cara, então tipo, pô, eu vou te ajudar. E ele achava que o Rhysand era pau no cu, mais do que ele já é. Então, assim, ele teve alguma coisa que ele fez com a Elaine, eu não sei dizer o que é, porque, assim, eu parei de ler no segundo livro. Então, ele fez alguma coisa que transformou a Elaine em Liriana, que é um tipo de férico. Liriana não, férica. E ela não gosta dele. E aí tem esse rolê dela com o Azriel. E que é basicamente o Azriel falando que tem tesão nela e ela falando que gosta dele, mais ou menos isso. Só que acontece alguma coisa que ele dá um colar pra Gwen, que é uma outra personagem que veio no quarto livro. Eu não sei nada sobre essa menina, só sei que ela é ruiva. E ele entregou um cordão pra ela e agora nós temos a briga de Elucien, que é o chip da Elaine com o Lucien, que eles brigam com Euriel, que é o chip da Elaine com o Aziel, e os Ariels brigam com o chip da Gwen com o Azriel, e eu não aguento mais, porque essas brigas são literalmente toda semana, e eu não sei por que elas aparecem na minha tele, sendo que eu só sigo 2 pessoas que gostam de acotar, mas elas aparecem na minha tele. E é muito cansativo. E, assim, tudo bem que eu tô fugindo um pouco da Booksfera, mas o pessoal que gosta de Gweniel e o pessoal que gosta de Euriel é o tipo de pessoa que faz thread falando mal de chip e assim, gente, vocês têm que arranjar alguma coisa pra fazer da vida de vocês, porque a pessoa não tem um hobby, não tem um amigo pra sair, entendeu? Que isso vai fazer uma thread pra falar de um chip que tu não gosta. E é muito cansativo. E assim, esse tipo de briga não faz sentido porque, como a Sarah J. Maas ela é uma pessoa muito previsível, você já sabe que ela vai manter a questão do vínculo e ela vai juntar o Aziel com a outra menina que apareceu, porque ela, tipo, ela só apareceu pra ela ser o par romântico do personagem depois. É óbvio isso, entendeu? Você não precisa ler o livro pra saber disso, porque é óbvio, porque a Sarah J. Maas é uma pessoa óbvia. Então, assim, essa é uma das brigas que dizer que me afastou, mas me afastou um pouco mais, porque eu já tava longe. Aí, sabe quando você tá assim, você tá na calçada, a pessoa tá vindo do teu lado, assim, na frente, você pode só passar diante da pessoa, mas aí você atravessa a rua. Foi isso que aconteceu, entendeu? Eu não ia parar pra falar com a pessoa, mas eu também atravessei a rua. Mas eu não sei se essa analogia fez sentido, mas tudo bem. E a Ok. gente... E assim, junto com isso, eu falo, assim, das brigas de chip de Grisha, que a gente entra no que é um triângulo, um quadrado também, que nós, pelo menos a personagem central é uma só. A gente tem a Alina, que tem a galera que shippa ela com Darkin, que é o vilão. Tem as pessoas que Cabelos da shippam muralha. o famoso nome genérico do caralho, porque você vai chamar o cara de Darkling. Qual é o poder dele? Sombras. É isso aí. Criatividade, mas assim, eu gosto da Lady Bardugo, tá, gente? Se alguém for me xoxar, eu gosto da Lady Bardugo, mas Darkling é de fuder. Aí, assim, aí tem ela e o Mali, que é insuportável, que, assim, desculpa as Malinas shippers O que são... careca que só sabe O dizer, oi, eu sou careca maromba. gostoso. O careca gostoso. Mas olha só, a gente não estamos falando do Mali da série, porque o Mali da série é um gostoso, o último dos românticos, o maior feminista que já existiu Ele nessa continua terra. sendo careca, maromba, que baixinho. Olha só, você para que tu gosta do Eng, o Eng é careca, magrelo, baixinho.
tá? Mas eu gosto Aí, do Aang pelo coração dele, não porque ele é bonito. tá parecendo. Tá parecendo. Não, olha só. Teve uma briga de Zutara e Kateng que a fã do Aang foi falar que ele não é. As pessoas não chipam ele com a Katara porque ele é feio. Assim, você é fã ou você é hater? Porque é difícil. Mas eu vou chegar em ator depois. Deixa eu focar aqui. Ó, não xingue o Art, porque o Art é um grande gostoso. Você para com isso. E assim, a gente tem. Eu tava chuchando o Mali, né? Então, me desculpe, Malina Shippers, mas esse personagem, ele é nos livros, ele é um cu. Sério, eu nunca tive tanto. Não, já tive ódio tipo, tanto de personagem mais do que tem dele. Mas, olha, foi difícil. Vocês que chipam a Malina desde os livros, meus amigos, assim, eu recomendo terapia, com todo o amor do meu coração. E a gente também tem a Alina com o Nikolai. Eu, particularmente, quando eu li os livros, eu vou na opção que a Alina ficar sozinha, tá? Eu acho que ela merece ficar sozinha, ela e o poder dela. Tudo bem que não é assim que rola, mas seria ótimo que fosse. E assim, quando tava rolando o ápice de Grisha, rolava a mesma coisa. E aí eu entro no questionamento: por que tudo uma hora vira rinha de chip? A gente não sabe por quê. As pessoas não falam do livro, elas falam do casal, elas brigam pelo casal, elas estão se esgoelando porque eu acho que a Alina tinha que ter ficado com o Nikolai, eu acho que ela tinha que ter ficado com o Mali. Caralho! É difícil a vida, entendeu? Chega, fala do livro, Tem comenta outra uma coisa. política ali que poderia ser muito bem desenvolvida, que você poderia abrir vários debates sobre a questão do mundo e a questão dos monstros que perpassam aquele muro, a escuridão. Você tem o caso das lembranças envolvidas no flashback do Darkling, que você poderia Sim, muito bem discutir o sobre o que ele foi passado. passado e Ele tem sobre o um que ele será conto, no gente. futuro. Assim, você quer Você xoxar o tem a trama personagem? paralela dos Xoxa. corvos, que também dá vários debates Sim. bons e Não, boas mas discussões assim, interessantes. sendo justa, o livro do Six of Crows, ele veio depois. Então, tipo, querendo ou não, porque a série bota como se fosse paralelo, mas no livro dos corvos, ele, tipo, passa um pouco de tempo depois, sabe? Grisha acontece, primeiro, Sim, segundo, mas terceiro livro. ok. Ainda assim é mais interessante você desenvolver um debate e fazer É, teoria sobre isso do que você meter o foco no casal principal, no sim. casais que a protagonista poderia formar caso ela tivesse 4 vidas diferentes. Exato. E tipo assim, até hoje, assim, na minha tela não brota tanto, mas até hoje tem gente, tipo, a pessoa tá comentando sobre Darklina e vem o pessoal xoxar. Tudo bem, assim, tem com razão, porque querendo ou não, o cara escravizou ela. Então, é meio difícil você Não tem aquela defender, galera né? que acha que escravidão é sexy, dos bondage. Não, mas aí a gente tá falando, tipo assim, de fetiche que é consensual. Aquilo ali não foi consensual. Ah, Aquilo não foi consensual. Então a gente já entra assim, olha, amigo, vamos conversar, vamos para uma terapia. E assim, depois do livro do Nikolai, eu acho que assim, depois do que saiu do livro do Nikolai, do Dark, eu não sei se é bom falar disso, porque o último livro, eu não sei como é que tá o fã de Grisha hoje em dia, porque eu quase não vejo, né, na TL. Mas depois do que aconteceu, quem sabe, né? O Salgueiro Lutador. A gente não. É ruim, é só ruim. O Dark ele conseguiu ser mais patético do que ele já era nos livros. Eu gosto do Dark, mas ele era patético. E assim, enfim, em resumo, cara, assim, essas duas situações não me afastou tanto do livro. Na verdade, esse do Dark, esse último negócio do Salgueiro Lutador, ele me afastou do livro do Nikolai. Mas é chato pra caralho. Porque as pessoas elas não conversam sobre outra coisa a não ser briga de chip. E passando agora vamos para as áreas do entretenimento para eu poder falar de Stranger Things, que eu tô até com o tweet separado aqui, que é muito bom. O fato de que, assim, essa quarta temporada de Stranger Things, ela iniciou o inferno, que foi a briga entre as pessoas que shippam o Steve com a Nancy e as pessoas que shippam o Jonathan com a Nancy. E a gente foi criado, né, o chip da Chrissy com o Eddie, que são dois defuntos, basicamente. E a gente entrou o outro também que chip, que é o Steve com o Eddie. Que eu sou do lado. Na verdade, eu shippo os dois. Ser multi-chip é uma desgraça, né? Porque você vê a briga dos dois lados chato pra caralho.
Mas uma coisa que tá acontecendo muito, que eu acho muito engraçado, é as pessoas ficando putas, mas muito putas. Tipo assim, coringar daquela forma que tá dançando na escada já. O fato de falarem que o Steve pode ser bi ou o Ed pode ser bi. É muito bom. Eu tô até com o chip do gringo separado aqui, porque eu falei chip? O tweet sobre, que eu vou até traduzir. Assim, eu tô fazendo tradução simultânea, então pode ficar muito ruim. Ele falando assim, que ele já cansou do Ed e Steve são gays, dessas pessoas. Parem de tentar fazer todos os personagens gays. Esses dois não são. Apenas parem. Aí tem a foto do Ed e da Chrissy. E embaixo vem ele falando. Ou depois que o tweet viralizou, ele falando como ele acertou as pessoas do pronome. E aqui tá uma lição. Eu era um metal guy dos anos 80. E um de 100 de nós, iguais ao Eri, era gay. E nunca não queria sair do armário, né? Era tabu, não sei o que, metal. E ele falando assim, só saiu o Rob Halford nos anos 90. E apenas ele, metal não é uma coisa de gay. E ele botou isso muito... E ele coringando muito forte, embaixo ele botando o Castiel e o Jim. Eu achei muito bom, eu achei isso muito bom, o como ele ficou coringado por causa de um HC. E é muito. E Sei assim, lá, é um negócio complicado de você falar de metal não é coisa de gay, porque é o 1 porque em era tabu 100 nos que anos ele botou 80. de estatística foi de pessoas que não saíram do armário porque tinham medo de Exato, morrer. exato. E tipo assim, Hoje em dia a cara, gente sabe muito bem que o vocalista do Judas Priest, por exemplo, né? Enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Quem pegou a referência pegou. O vocalista e do The assim, Doors, né? Enfim. E vamos N outros, que são casos que todo mundo diz que é suspeita, mas sei lá. O sim, sim. grande problema dessa situação é que o velho ditado sexo, drogas e rock and roll só começou a virar tabu quando meteram a AIDS como uma doença gay. Uhum. O que antes disso, ser gay era sinônimo de punk. Porque a classe punk, que anos depois se desenvolveu o punk metal, eles são os caras mais abertos a vários tipos de, o que na época era chamado de depravação, de intercurso sexual existente na face da Terra. E querendo ou não, era contra a cultura, né? Então, Exato, tipo, contracultura vivia disso, vivia de sexo com pessoas com o mesmo sexo, vivia de sexo grupal, vivia de repúdio ao cristianismo, repúdio ao conservadorismo e a tudo que ele prega. Então, assim, falar que metal não é uma coisa para homo não faz sentido, tá é ligado? E tipo, incoerente demais da sua parte, meu grande amigo. não, e assim, você tem uma série que é um bando de piá indo contra demônios de um mundo invertido. Tipo, a série se passa nos anos 80 e não aborda racismo. E o Kit Coringa é um HC de um personagem que tá morto. Não tem como ser canon, tá? A gente já É, começa com isso. Não tem como. E o Kit Coringa é isso, porque estão chipando tal personagem com outro personagem que está morto. Tá ligado? Não faz sentido. E assim, como é que eu até me perco na minha fala, porque eu acho muito cômico isso. Então, assim, virou cara, essa eu briga. vou falar um bagulho. Bicho, eu não sou de julgar quem chipa a gente morta, tá ligado? Um dos meus chips mais antigos é o Fantasma da Ópera com a Christine. A Christine morreu. Todo mundo sabe. Ela casou com outro malandro e morreu. E deixou o fantasma pra trás. Então eu não julgo quem chipa a gente morta. E assim, vamos Entendeu? combinar que as fanfics, tipo, a gente já começa também que o fato dele defender o Eri e a Chrissy, porque assim, eles têm uma cena realmente de casal, mas querendo ou não, o Eri, ele passa boa parte da quarta temporada flertando com o Steve. E isso não são vozes da minha cabeça, o próprio ator confirmou isso, sabe? Tipo, não são vozes da minha cabeça.
Mas, tipo, cara, deixa as pessoas fazerem o headcanon delas, tá ligado? Isso não afeta a série de Isso não forma vai matar nenhuma. ninguém. Pode passar raiva um pouco, mas não vai matar ninguém, não. Exato, já passou a época de coisas de, tipo, dos roteiristas mudarem as coisas, porque já viram o resultado de mudar as coisas por causa de headcanon. Então, Você tipo, tá indo longe demais no teu otimismo aí. não, cara, pelo menos a maioria. Eu vou focar em Stranger Things. Uma série desse porte, se ele for focar nas teorias dos fãs, eles já tinham se perdido pra caraca desde da terceira temporada. Que já começa que os fãs falavam que pós a morte do Billy, ele ia voltar e o Vecna era o Billy. E todo mundo batendo na tecla. Eu fui uma das pessoas que bateram na tecla que o Vecna era o Billy por causa dos tentáculos das costas. E aquele cabelinho, não é bem um cabelo, mas parece aquele mullet capenga que o Billy usava, né? Então, tipo, se fosse pra seguir esse negócio, cara, o Vecna era o Billy, tá ligado? E não é o caso. Eu não vou dar mais spoiler, porque eu já dei que eu já falei que o Eri morre, mas assim. Todo mundo já assistiu essa bosta. Todo mundo assistiu. Quem não assistiu, se você assiste Stranger Things, no momento que o Eri aparece no primeiro episódio e fala que esse era o ano dele, que ele ia se formar, você fala, ai, meu amigo, vai com Deus. Já tá morto já. Porque você tá vacinado já. Quarta temporada. Pô, pelo amor de Deus. Se você ficou surpreso com isso, você vai tomar no seu cu. Para de ser burro. Aí, assim... Não, tem dias que eu gostaria que as séries que eu assisto fossem mais previsíveis assim. Não, cara, é porque, assim, O povo aconteceu não ia isso... ficar arrumando desculpa em cima de desculpa pra segurar personagem vivo. Eu odeio isso, odeio. Ai, cara, é porque que bom que vai terminar na quinta temporada, porque já tava ficando muito previsível, porque toda temporada, quando aparece um personagem novo, ele morre. Porque, assim, apareceu o Bob morreu. Apareceu o cientista russo lá que ele gostava, todo personagem gostava, morre. Que ele gostava lá, que gostava de pica-pau, morreu. Aí aparece o Eri, morreu também. Então, assim, tá começando a ficar meio chatinho isso. Eu continuo gostando muito de Stranger Things, tá? Mas é só uma crítica que eu tenho. E, enfim, essa briga que tá rolando tá chata pra caraca. Porque assim, é só isso. Aí as pessoas que gostam de Steri brigam com as pessoas que shippam o Steve com o Billy. Apesar de que eu acho que quem gosta do Billy e shippa ele com o Steve não merece direitos. Um pouquinho, né? Você gosta do Billy, é difícil. Difícil gostar de você. Aí também vem as pessoas acho que shippam o Steri e brigam com o ship da Chrissy com o Eri. E tá muito chato também. E desgasta, porque o fandom fica insuportável. Eu entrei no fandom de Stranger Things há pouco tempo, e uma das primeiras coisas que eu tô vendo, principalmente no TikTok e no Twitter, é as pessoas falando o quanto está insuportável. E todo fandom fica assim quando começa a brigar por chip. Isso é com o fandom de Stranger Things, com o fandom de Akotar, que já era meio que insuportável, agora tá mais, com o fandom de Grisha, quando tava rolando a briga. Vou procurar o tweet, não vou procurar o tweet. Mas assim, tradução simultânea falando que, não, porque o Zuko é colonizador e que não sei o quê. Aí a outra pergunta, então é errado shippar ele só com a Katara, mas tudo bem shippar ele com a Mai ou com o Sokka? Aí a outra me mete, não, shippando com o Sokka, ele continua sendo um colonizador, mas a relação de poder não está lá. Sendo que, claramente, todo mundo que assistiu essa merda sabe que a relação de poder que teria entre o Zuko e a Katara seria a Katara metendo a porrada na cara dele. Essa é a relação de poder que teria entre eles dois. Tudo bem que o casal não seria uma relação de poder. O casal, ele não é funcional, mas, tipo assim, por outros motivos que eu acho que seria pelo fato de, tipo, a Katara, ela nunca só aceitaria só ser ficar lá na Nação do Fogo lá, né? Porque a gente bota... Tipo assim, eu acho... Ai, desculpa. Eu acho o Zuka mais funcional pelo fato de que aparentemente o Sokka ele não tem tanto eu esqueci qual é a palavra quando você tipo não tem, tipo assim, não perdoa o lugar, alguma coisa parecida. Eu esqueci qual é a palavra. Rancor. Rancor. O Sokka não tem tanto rancor aparentemente da Nação do Fogo do que a Katara. A Katara eu acho que tem mais. Então assim, eu acho que não Pode seria matar a mãe dela na frente dela? Exato. Entendeu? Você Tipo, acha que ela não ia ter obviamente. rancor? Exato. Você tá querendo demais também. Não, então.
eu sinto que aparentemente a Katara ela tem mais rancor do lugar do que o Sokka. E isso é meio que aparente no desenho, até porque, tipo, o Sokka ele meio que perdoa o Zuko e vira amigo mais rápido do que a Katara, que não sei se você lembra, mas tipo, tem toda aquela viagem lá que eles fazem pra poder matar o cara que matou a mãe dela. Que Sim. eu acho genial isso. É genial mesmo. Eu acho genial, porque, tipo assim, o Aang tá lá, não, amor da minha vida, olha só, olha, segura minha mãozinha. Violência não é opção. Você não vai se sentir melhor pra matar o cara. E o Zuko tá lá assim, vambora, cara. Vamos. Quer matar o cara? Eu te levo lá. Eu acho maravilhoso. Vou me sentir melhor sim. Quem é você pra falar alguma coisa? Vamos lá. É tipo assim, a vingança não é plena. Vingança sim, vamos se vingar. Eu acho maravilhoso. Eu acho isso muito bom. E, tipo, uma das coisas que me faz chipar mais ou menos o Tara por causa disso é porque, tipo assim, ela tá assim, eu quero matar fulano. Ele, não, respira, calma. Ele, vamos matar sim, tem que matar sim. A violência realmente não é a resposta, é uma pergunta, e a resposta é sempre sim. Eu acho incrível. Eu acho essa dinâmica muito boa. Então, assim, a gente tem esses momentos que a gente compreende um pouco o negócio do casal e que eu não vejo eles dois como um relacionamento, como seria um relacionamento tóxico. Mas eu não entendo por que tem briga disso até hoje. Tá ligado? O Kenon é a Katara com o Aang. Não tem nada que vocês fazerem, entendeu? Igual você venha falar pra mim que o Kenon... Assim, é igual, tipo assim, você vai falar pra mim, o Kenon é o Zuko com a Mai. Eu acho um casal de bosta? Eu acho um casal de bosta. Vou ficar coringando com isso no Twitter? Não. Entendeu? Eu vou ir lá Pra na mim é pessoa que... diferente, cara. Segundo que eu lembro, pra mim é bem diferente. Ai, não, só pelo fato de ser Ele indiferente fica pra você. sozinho, ele fica com a mãe. Eu achava mais vantajoso ele ficar sozinho, porque assim, quando você lê as É, HQ, porque você no fim das coringa. contas, a Mai só foi criada, pelo jeito que eu entendi do desenho, tá? Não li HQ. Uhum. A Mai só foi criada pra forçar a redenção do Zuko ser pelo amor. Não, Quando ele podia ter um arco de redenção próprio pela amizade que ele construiu com os outros. amiga, não. Amiga, É assim, não. É que assim, o arco de redenção do Zuko, ele acontece, sabe? E tem esse negócio que a Mai não interfere em nada com a redenção do Zuko. sim, Tipo, tira ele a já tá Mai. rendido quando ele encontra ela. Justamente Sim. por isso que eu tô falando que é uma merda eles se juntarem de novo depois. Porque não faz sentido nenhum o Zuko caminhar pro último romântico do mundo depois disso. Não, e Ele tipo, sempre foi cara, aquela eles coisa. são. Sim, Deixa eles ele são um quieto casal de lá. bosta. Eles são um casal de bosta porque além já no desenho já deixa isso, tipo, as HQs, elas fuderam muitos dos personagens, mas tipo, a dinâmica do Zuko e da Mai é a gente briga e separa, a gente separa e volta. E isso é chato pra caralho. Isso é muito chato, porque, tipo, a gente tem uma HQ que é aquela The Promise, que é um lixo de HQ, uma merda. Mas assim, a gente tem o Zuko literalmente no pedir conselho pro Ozai na prisão. O garoto, ele tá virando coringa, tipo, tá meio ficando doido da cabeça. Não no sentido de, tipo, ficando mal, é porque é muita pressão na cabeça de um adolescente e Sim. ele tá sozinho. Ele tá sozinho no palácio, literalmente, porque a Mai não serve pra porra nenhuma. Então, o momento que acontece é, tipo, a Suki virando pra Mai, falando, não, tenta conversar com ele, porque eu tô vendo que ele tá esquisito e tal. E a Mai, na hora que ela vai conversar com o Zuko, ela vai lá pra terminar com o garoto. Então, tipo, tu tá vendo o teu namorado que ele não está conseguindo dormir. A cara do moleque, ele tá com umas olheiras do tamanho do, sei lá, pensa umas olheiras muito grandes. E ele não tá dormindo, tá tendo crise de pânico, tá tendo não sei o quê. E você vai lá pra terminar com ele. Porque ele não está te passando as informações. Aí eu fico, caraca. A participação da HQ dela é, tipo, ela perguntando uma coisa uma vez, não aparece mais e ela volta pra terminar com o garoto. Essa é a Pois é. participação dela. Então, tipo, É, eu ia falar de Naruto aqui, mas deixa quieto. Então, é porque eu tô falando pra caraca, né? Não. Não. É quem pegou o paralelo, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Ok. Aí, assim, eu acho eles um casal de bosta. Eu acho um lixo, sabe? E, tipo,
por mim, não tinha acontecido isso. Eu não vou falar que, eu preferia que ele ficasse com o Sokka. Eu shippo o Zuka, mas eu shippo o Sokka com a Suki também. Eu sou muito shipper. Então, tipo, eu gosto do Sokka com a Suki. Eles juntos, eu acho eles um casal... Aliás, eles são o melhor casal canon que tem. Eu Verdade. acho. Eles são muito, Verdade. muito bons. A dinâmica deles é muito boa. E é um casal que, tipo, você sente que eles se amam, tá ligado? Então, assim... Eu preferia que o Zuko ficasse com a menina que aparece em um episódio da terceira da segunda temporada, que ela aparece 2 segundos e ele tem mais química do que ele com a Mai, tá ligado? Assim, não dá, eu não gosto desse casal de jeito nenhum. Mas você me vê indo em post de gente que gosta dessa bosta desse casal e indo comentar, nossa, esse casal é um lixo e que não sei o quê. Não, porque eu tenho mais o que fazer, entendeu? Então, assim, eu vou falar mal deles na minha conta? Vou falar mal deles na minha conta, mas aqui na minha continha. Eu não vou puxar briga com as outras pessoas. Mas é o que acontece com o fandom de Atlas. E eles brigam pra caraca. E assim, eu fico um pouco triste das pessoas que shippam o Michael, porque não tem nem conteúdo pra eles puxarem pra poder falar que gostam deles. É muito triste. E o máximo de conteúdo é assim, é porque eles são canon e eles têm uma filha. E é isso, acabou. É triste, é triste. E isso é chato pra caramba. E afasta bastante gente do fandom. Tipo, fora o fato de que boa parte do fandom agora tem conta privada. Então, tipo, eles cotam você com conta privada e quando tu vê tá com 300 hunt e tu não consegue ver nenhum. Isso é chato pra caraca também, mas assim, faço também. Eu faço também. Mas assim, esse é um dos outros tipos, assim, não faz sentido você brigar por esse negócio que o Canon foi botado em 2008, tá ligado? Não vai fazer diferença, não vai mudar. E assim, os próprios, eu não sei se alguém sabe disso, acho que provavelmente não, que os próprios desenvolvedores do rolê, eles zoaram os Red Canons, que eu achei bem de mau gosto, na verdade, foi numa CCXP, não sei se foi uma CCXP, que eles botaram várias fanarts que era not safe for... assim, não era legal de botar pra um bando de gente ver. Era fanart, eu não tenho certeza se era fanart de artistas que não sabiam que iam ser colocadas lá, porque os desenhos, assim, eram meio amadores, mas, tipo, e cenas meio complicadas pra botar em personagens menores de idade, né? Mas é aquilo, ninguém gosta dos criadores de Avatar por um motivo, né? Eles dão bastante motivo. E assim, é isso, eu acho. Eu acho que encerro minha fala por aqui. Que acho que eu já destilei muito ódio já hoje. E o que nós aprendemos no episódio de hoje, depois dessa loucura sem Essa noção, é o viagem. seguinte. Gente, chega uma hora que cansa, sabe? Existem coisas muito melhores para você entender e discutir sobre um livro do que um casal, quando o casal não é um foco. Por exemplo, o foco de Átila é uma aventura. Exato. Existem vários plots políticos existentes ali, existem vários poderes sendo trocados, E a by the reunião. way, Entendeu? Então, assim, não a gente é. tem. Desculpa. Não, continua. Não, e assim, além disso tudo que você tem, a gente tem um puta. Um dos. Assim, não sou só eu que tô falando isso. O melhor arco de redenção de um personagem tá ali, sabe? Exato, entendeu? Assim, por isso que eu citei Naruto aqui. Quem entendeu, entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. O paralelo é óbvio. Caraca, que bom que a Anne Entendeu? não tá aqui Então, hoje, hein? outro dia eu falo disso. Não vai ser hoje, não. Mas, enfim, o negócio é complicado. As moças têm que aprender que um livro é muito mais do que apenas um casal. Na maioria das vezes é assim que funciona. Uma das pessoas que interagiu com a gente lá no Twitter sobre esse tema falou sobre Estilaçame. Eu conheço pouquíssimo dessa trama, mas ela é muito mais do que o casal que ela apresenta. E o casal que ela apresenta é um negócio que você olha e fala: Oi? Olha só, sendo honesta aqui pra você. O Sendo honestaço aqui pra você. Ó, fã de estilhaça me falando. Fã de estilhaça me falando aqui. O casal é a única coisa bem desenvolvida dessa saga. E eu encerro a minha fala aqui. Mas eu não gosto do Aaron, foda-se.
Ele é só uma bicha loura básica. Que tem um Você temperamento. falando mal de louro? Você! Fala. Você! Ele tem o temperamento do Sasuke depois de possuído por Orochimaru. Então, Olha só, ó, sendo bem sincero assim. tio, tem coisa melhor ali para você pensar sobre. E outra coisa também que eu não consigo entender. Gente, é tudo na mesma altura. Vocês já sabem o que vai acontecer, porque essa tragédia é anunciada. Então, para que brigar, gente? Vocês não têm o que fazer, não, o Aquatete? Não, com certeza não. Pessoal, entendeu? Eu não vou entrar nessa briga mais profundamente, não, porque a Amy já entrou demais. Porra! Desnecessário, cara. Ultra desnecessário. Então, nós estamos aqui, pessoas cansadas de ver vocês guerreando aí. Vão caçar outra coisa para discutir, que seja mais interessante, fazendo favor. Porque nós temos que ler os tweets de vocês para fazer pauta. E se vocês continuam fazendo esse tipo de merda, a gente não tem pauta. Exato. É isso, obrigado. Obrigada. Por favor, deem mais conteúdo pra gente, diferenciado. Muito obrigada. Até a próxima e tchau. Tchau.